Bem-vindos, estudantes da primeira série. Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre animação em audiovisual. Veremos brevemente a história da animação no cinema mundial, conheceremos seu surgimento no mundo e no Brasil. A gente vai entender que a animação, pessoal, é uma forma de enganar a visão. Então você vai ver que a ilusão de ótica é uma coisa que está presente dentro da animação, e a gente vai ver mais ou menos tecnicamente como é que funciona isso e como é que é o nosso olho é enganado e a gente entra nesse mundo de magia que é a tal da animação. Vamos então, pessoal, só para a gente tentar entrar nesse contexto, vamos fazer duas perguntinhas só para a gente entrar com o foco certo. A primeira pergunta, podemos dizer que a animação começou na pré-história? Vocês acham que lá na época rupestre, lá que o pessoal desenhava nas paredes, já tinha um pouco de animação ali? E outra pergunta, o Brasil tem tradição em desenhos animados para o cinema? Vocês acham que o Brasil foi um polo do cinema de animação no mundo? Eu vou passar para vocês nessa aula aqui, sim, as duas perguntas têm respostas afirmativas. Vamos em frente. Então, a animação é a arte de criar ilusão de vida e movimento com desenhos, objetos, personagens ou pessoas, mas muito antes das animações cinematográficas, o ser humano tentava transmitir ideia de movimento por meio de imagens. Nessa imagem da caverna de Chauveau, é possível observar noções da perspectiva e do movimento de grupo de animais. Pessoal, se você chegar nessa caverna, é Chauvet, desculpa, Chauvet. Se você chegar nessa caverna lá na França e dar uma olhadinha, você pode pegar aquelas imagens e colocar do lado um quadro do Pablo Picasso e você vai ver similaridades, você vai ver como está muito parecida. Porque é uma caverna que você vai ver os desenhos tecnicamente muito avançados. E uma coisa interessante é que ele consegue, a pessoa lá da época rupestre, eles conseguem captar a essência dos animais, e esses animais retratados ali parece que eles vão se movimentar, então dá a ilusão de ótica no movimento. E você vê que tem animais que estão na parte de trás, animais na parte da frente, então se nota um pouco de perspectiva. É uma coisa que, se a gente falar aí há uns, vamos colocar aí uns 30 mil anos atrás, é uma coisa inconcebível de imaginar que um homem que não falava, que só vivia da caça e da coleta, ele consegue fazer isso tecnicamente com desenho. E mais uma, eles trabalhavam com gordura, sangue de animais, juntamente com terra para fazer aquela tinta. E como é que eles conseguiam esse domínio técnico tão grande, pintando somente com os dedos e com pedaços de gravetos para poder dar esse efeito? Mas acontece, eles conseguiam dar exatamente a ilusão de movimento, parecia que os animais estavam andando de tão perfeitos que estão sendo feitos ali, e você via exatamente a profundidade. Então nós temos uma noção de ilusão de ótica e nós temos uma ilusão de movimento dentro dessa caverna, incrível que pareça. E ao longo da história foram desenvolvidas diversas formas para criar ilusão de movimento com imagens. Todavia, o primeiro desenho animado pode ter sido Fantasmagorie, de Emile Cole. Ele foi apresentado em 17 de 8 de 1908 no Teatro de Guinness, Paris, tendo um sucesso imediato nos Estados Unidos. Então o que acontece, pessoal? Na primeira vez já tinha sido feita a invenção do cinema, alguém ousou pegar vários desenhos e colocar ele quadro a quadro para dar essa ilusão. Então, quer dizer, ele fez mais ou menos em torno de 24 imagens por segundo para dar a ilusão do movimento e ele acabou fazendo essa obra. A gente vai ver um vídeo aqui na frente, pessoal. A gente vai ver que nesse vídeo, o que ele fez de interessante? O Emile Cole, ele fez o seguinte, ele pegou um papel branco e começou a desenhar, ele desenhava e ia fotografando o desenho acontecendo com a sua mão. Só que pelas técnicas que nós temos em cinema, ele fez a inversão, ele colocou como negativo apresentando, por isso que o nome Fantasmagorie significa fantasmagórico, né? Ou de fantasma. Então nós temos, na verdade, a imagem de algo feito negativo. Então onde era preto ficou branco, onde era branco ficou preto. E mais uma, ele fez uma parte técnica do Georges Méliès. Só lembrando vocês que Georges Méliès foi a primeira pessoa dentro do cinema que colocou efeitos especiais. Ele era mágico, ele era um parisiense no caso, e ele já tinha um teatro, ele já fazia espetáculos de imagem, e quando ele começou a trabalhar com cinema, ele começou a fazer efeitos especiais. Pessoas apareciam, desapareciam, então ele começou a fazer esses efeitos. E a técnica de Méliès foi utilizado nesse vídeo pelo Emile exatamente para dar essa questão da magia. Vamos acompanhar rapidamente, vocês vão ver como funciona isso e como é interessante. Vamos assistir, pessoal. Já voltamos.
Viram lá que diferente, pessoal? Só imaginando. Agora imagine quantos quadros desenhados e ele coloca a mão humana aparecendo para desenhar e depois do desenho ele vai ter várias vezes o desenho se transformando. Essa é uma técnica de efeito especial e na primeira vez no mundo, agora nós temos uma animação, um desenho animado feito já na era do cinema. Então, vamos fazer a primeira perguntinha só para a gente fixar o que a gente viu até agora, pessoal? Qual o nome da primeira animação do mundo? Eu acabei de falar. Escreve para mim e fica aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Ok, pessoal? Responderam lá? Só falando para vocês, então Fantasmagori foi uma animação que marcou a história do cinema. Então, as animações brasileiras foram uma das primeiras a surgir no mundo. O curta-metragem Kaiser, do cartunista Sete, o nome dele, na verdade, é Álvaro Martins, mais conhecido como Sete, em 1917 é considerado o primeiro desenho animado do Brasil. Entre 1917 e 1918, Sete produz animações para o cinema nacional. Então, essa imagem, pessoal, é o único fragmento que sobreviveu desse desenho. Esse desenho foi perdido, infelizmente. Qual o contexto disso? Nessa época, 17 e 18, o Brasil, um pouquinho antes até, vamos colocar já 16, o Brasil já tinha algumas vinhetas feitas por desenhistas. Inclusive o Sete foi a pessoa que mais fez esse tipo de trabalho. Então essas vinhetas eram comerciais. Muito rapidamente acontecia um pequeno desenho, certo? Mais ou menos em 1917, nós temos já um começo do Brasil com relação à Primeira Guerra Mundial. Só lembrando que teve um navio brasileiro que foi torpedeado e por isso o Brasil declarou guerra. Nós tivemos certa perseguição dos imigrantes alemães aqui dentro do Brasil e a Marinha Brasileira acabou indo para a guerra, só que quando ela chegou lá, até passar pelo Estreito de Gibraltar, já era 1918, então não deu tempo do Brasil participar efetivamente da guerra. O que o Brasil conseguiu pegar lá foi a gripe espanhola, infelizmente, que acabou trazendo para o Brasil, deu aquela pandemia enorme no Brasil. Mas, como protesto do que estava acontecendo na Europa, com relação a Guilherme II, que era na época o imperador alemão, foi feito esse filme. Esse desenho ele tem mais ou menos em torno de uns 500 quadros, mais ou menos, uma coisa mais ou menos parecida disso. E nesse desenho, o que acontece? O globo, o Kaiser, ele está olhando, só lembrando que Kaiser, alemão, significa imperador, o Guilherme II estava olhando o mundo e tinha vontade de conquistar o mundo. Então vai ter essa relação dele e o mundo, e eles acabam se unindo e o próprio Kaiser acaba tendo a cabeça do mundo. Mais ou menos o desenho é dessa forma. Foi feita uma reprodução depois, mas ele está exatamente fazendo uma crítica com relação a Guilherme II, uma crítica com relação à Primeira Guerra. Então isso foi a primeira animação que aconteceu no Brasil, mas já num senso de crítica. E nós temos já a primeira animação sonorizada da história, tinha por astro um ratinho falante, inicialmente batizado como Mortimer, e depois conhecido como Mickey. Sua estreia foi em 18 de novembro de 1928, intitulado Steamboat, que significa navio a vapor, Willie, né? Steamboat Willie, produzido nos Estados Unidos por Walt Disney. Só lembrando vocês que o Walt Disney, grande astro, ele começou exatamente essa questão de animação lá nos Estados Unidos. Ele fez a audácia de colocar som dentro da animação, e isso foi mais ou menos em torno de 27 que começa o som no cinema, e ele faz esse pequeno personagem. Se a gente voltar na história do Walt Disney, pessoal, ele foi um teimoso. Ele foi uma pessoa que tentou várias vezes, sempre estava dando errado. Quando ele estava assim no fundo do poço, que ele já não conseguia pagar os desenhos que trabalhavam para ele estava quase sendo despejado do imóvel dele, ele estava lá na parte de trás do estúdio dele, ele estava comendo um lanche, aparece um ratinho. E ele dá um lanchinho para esse ratinho fica amigo dele, mais ou menos. Daí ele fica pensando, amiguinho, eu e você, nós dois estamos mal, hein? Nesse momento que ele vê o ratinho, na biografia dele, ele descreve, ele teve a ideia, puxa, e se eu criar esse ratinho um personagem? E ele cria o rato personagem, que ele põe o nome de Mortimer. Só que Mortimer era um nome assim, que era um nome legal para a época, mas não era um nome que dava muita, vamos colocar, muita atração para as crianças. E a esposa dele, a Lillian Disney, olhou para o ratinho dele e falou, poxa, Walt, esse ratinho Mortimer, ele não tem cara de Mortimer, ele tem cara de Mickey. Ele parece um menino, e ele é bem divertido, acho que devia mudar o nome nele. E daí o Walt Disney acabou mudando para Mickey. E quando ele estreou em 18 de novembro de 1928, esse foi o aniversário exatamente do Mickey. Lembrando que estreia o Mickey e a Minnie. O nome da Minnie, na verdade, é Minerva. E a abreviação é Minnie. Então, nesse dia, 18 de novembro, é comemorado o aniversário da Mickey e do Minnie. Foram personagens emblemáticos. E na primeira vez nós temos uma animação que tem som. E lembrando que logo depois disso, um pouquinho para frente, em 1932, o Walt Disney teve a audácia de fazer o primeiro desenho colorido. Esse foi o primeiro desenho colorido que aconteceu, com o clássico Árvores e Flores, da Disney, conquistou o primeiro Oscar, melhor curta-metragem de animação em 1932. Então, lembrando que curta-metragem é um desenho, um filme até 30 minutos, ele fez um curta-metragem baseado em várias músicas sinfônicas, no caso, esse daqui é uma música de Schubert, que ele fez essa Flores e Árvores.
baseado exatamente numa árvore muito má, que ela se apaixona por uma árvore muito bonita, essa árvore muito bonita não quer ele, então tá toda uma trama baseada nesse romance não correspondido, então isso se torna esse curta-metragem. Lembrando que era uma série chamada Symphony Willy, que eram vários curtas-metragens, e em especial esse curta-metragem, por ter uma coisa muito harmoniosa, muito bonita, muito efeito, é a primeira animação que ganha um Oscar. Isso é uma coisa inédita. Então ele ganha um Oscar. Então nesse momento a animação ela se fica no mesmo grau dos filmes feitos por pessoas humanas. E nós temos em 1996 temos o primeiro filme de animação digital brasileiro, Cassiopeia, considerado por alguns o primeiro filme do mundo concorrendo com Toy Story. Só lembrando você, por que tem concorrência Toy Story? Só lembrando que Toy Story aconteceu em 94 para 95. Toy Story foi antes, só que Toy Story foi feito o seguinte. Quando o pessoal concebeu Toy Story, eles fizeram bonecos de massinha e esses bonecos foram escaneados. E com esse escaneamento que foi levado para dentro da animação e foi feito. E Cassiopeia, diferentemente, ele foi feito sem nada de escultura. Então, as figuras que acontecem no desenho Cassiopeia foram feitas inteiramente no computador, sem nada externo. Então, muitas pessoas dizem que Cassiopeia foi o primeiro porque não teve nenhum evento externo tirado do computador, nada feito fora do computador. Então, por alguns, Cassiopeia foi o primeiro e para outros, Toy Story. Só que Toy Story teve um escaneamento externo de massinha para depois vir para o computador. Então o filme conta a história do planeta Ateneia, localizado na constelação da Cassiopeia, que é um dia atacado por invasores do espaço e que começa a sugar sua energia vital. Então tem uma trama até de ficção, e essa trama de ficção foi feita exatamente nessa linguagem, lembrando que dentro da computação gráfica, vamos colocar assim, os bonequinhos que são feitos em 3D, eles não são bidimensionais, ou seja, 3D que quer dizer que eles têm profundidade, ele é feito num sistema de escultura. Então, na verdade, todo o desenho Cassiopeia, eles foram esculpidos digitalmente e depois foi feita exatamente a aplicação de textura. Então, para isso, alguns consideram ele como o primeiro e a coisa mais importante, feito no Brasil. E a história Cassiopeia, toda feita com roteiro brasileiro também, trazendo essa ficção científica numa linguagem bem infantilizada. Então, vamos fazer a segunda perguntinha, só para a gente encerrar todo o conteúdo, pessoal. Qual o nome da primeira animação a ganhar um Oscar? Acabei de falar. Coloca o nome lá, fico aguardando vocês até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal? Beleza, vamos em frente. Então, o que nós vimos? Nós vimos um pouco da história da animação mundial e como ela também impactou o Brasil, dando início a uma tradição que existe até hoje. Então, a gente viu, pessoal, que o Brasil, com relação à animação, ele está bem à frente. Então, a animação começa lá com Emily Cole, aí, de repente, no Brasil, ali com 7 também já faz uma animação. Então, quer dizer, o Brasil já está mais ou menos dentro da história. E já temos, inclusive, uma animação com relação à crítica. Nós temos o Walt Disney, que ele começa também a fazer animação, e ele começa a colocar o som, ele é pioneiro, coloca uma animação com som. Surge Mickey Mouse, que é o grande ícone de toda a história popular, vamos colocar mundial, ele é grande figura. Logo em seguida, o Walt Disney faz mais uma inovação, ele faz o primeiro desenho colorido, e dentro do Brasil acontece Cassiopeia em 1996. Lembrando vocês, já tinha tido Toy Story, que é considerado a primeira animação, vamos colocar dessa forma assim, totalmente feita no sistema digital, mas ele fez escaneamento e Cassiopeia foi totalmente dentro do computador. Então tem a controvérsia autoral de qual é a primeira, mas não levando em conta isso, a gente vê que agora os desenhos são totalmente digitalizados. Saímos daquela questão de feito no papel, no desenho mesmo com lápis, lembrando que Mickey foi feito no lápis quadro a quadro, lembrando que Millie Cole fez quadro a quadro, Fantasmagoria, e nós vimos agora que Cassiopeia e Toy Story já foi feito, já inteiramente feito na era digital, já feito dentro do computador, ok? Espero que essa aula tenha sido proveitosa, tenhamos aprendido bastante e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.